Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, tudo bem com você? Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar do Observatório na Quarentena. Sim, como você está vivendo na sua casa, recluso. Muitas pessoas com dificuldades de viver reclusa neste momento da pandemia aqui no nosso país. Para conversar sobre o Brasil, sobre a quarentena no Observatório, nós temos dois importantes convidados. A educadora Irene Reis dos Santos. Tudo bem, Irene? Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Oi, gente. E é o Christian Dunker, psicanalista, que junto comigo, neste programa, nós vamos conversar e dar dicas e orientações a respeito de como você pode viver o seu melhor nesta pandemia. Christian, começando com você, a abertura do Observatório na pandemia, nós soltamos uma enquete. O que mais influenciava as pessoas, a questão econômica ou psicológica? Quase 200 pessoas responderam esta questão. E claro que 54% falaram que a questão psicológica. O psicológico é que está mais influenciando a pessoa reclusa nesta pandemia. Isso explica muito, né, Christian? Explica, mas eu faria uma ponderação, né, Joel? Aliás, uma ponderação que tem que ver com certas dicotomias que emergiram nesse momento. Muitas vezes, o econômico, ele se infiltra no psicológico, né? Nossas preocupações com o que será que vai acontecer, será que sim, será que não, se eu estou com o meu emprego em risco, isso vai agindo sobre a gente, ainda que a gente não consiga focar e reconhecer, e dizer, olha, estou com medo disso, estou muito preocupado com isso, mas isso atravessa as nossas preocupações, né, de forma que acho que há aí um sistema de mútuo apoio, né, para aumentar o nosso nervosismo, para aumentar a nossa reatividade, e uma situação de fato muito contrária ao nosso funcionamento psíquico, né? Se a gente for pensar, quando é que a gente é limitado no nosso ir e vir? Quando você fez alguma coisa errada quando você era criança, falaram, vai pensar no quarto, e quando você fez alguma coisa errada quando adulto, falaram, vai pensar na prisão. Então, por mais que você saiba que isso é uma diretiva sanitária, adequada para o momento, que outros países estão prosseguindo, por mais que você tenha uma aderência cognitiva a esse estado de coisas, a tua lógica afetiva vai dizer, eu não gosto do que está acontecendo. Fora isso, você vai ser exposto a situações as mais diversas que são, assim, indutoras de sofrimento, né? Seja porque você vai se aproximar do cuidado com os filhos, seja porque muitas vezes você vai ter uma casa onde vai ter uma compressão territorial, perda de privacidade, seja porque os conflitos que já estavam ali latentes vão emergir, seja porque os cuidados com a casa vão demandar mais e mais reestruturações, seja porque você vai ficar assim, tomado por notícias e por demandas que se incrementam e vai perder esse ponto de descontinuidade, né, tão importante para a nossa vida psíquica, né? Então temos aí um zoológico de problemas. Muito bem. Irene, o resultado desta enquete do Observatório na Quarentena te surpreendeu? Muito bem, nós não estamos ouvindo a Irene. Irene, aconteceu algum problema com contato com você? Não, é só o dedinho que eu esqueci de tirar o microfone. Muito bem. Vamos lá. Não me surpreende o resultado da pesquisa, e concordo super com o Dunker de que, na verdade, a gente tem medo de falar sobre o medo,
né? A gente tem medo de confessar que a gente não sabe lidar com as coisas. E mais como adultos, a gente, e aí eu me coloco como adulto e educadora, a gente quer ter respostas para tudo. E a gente está num momento em que a gente não tem respostas. E se a gente acolhesse isso de, olha, não tenho respostas, vamos criar as respostas coletivamente, colaborativamente, seria muito mais produtivo. O problema é que a gente continua pesquisando, buscando fórmulas, modelos e receitinha de bolo de alguém que possa dizer para a gente como é que a gente tem que se comportar no momento para o qual a gente nunca foi preparado, né? Então, e aí a gente vai falar um pouco hoje também sobre isso. Por que a escola, por exemplo, não assumiu em nenhum momento um papel de preparar a gente para o imprevisto, né? Então, a gente não está preparado para esse imprevisto. A gente continua procurando alguém que dê uma resposta do que a gente tem para fazer. Quando esse alguém é um líder de verdade, que consegue instruir a gente corretamente para aquilo que a gente tem para fazer, ainda que seja dizendo assim, ó, pera, vamos buscar ajuda porque não tem resposta pronta, bacana. Mas a questão também passa pela liderança. A gente não tem encontrado muitos bons líderes que possam nortear essa caminhada do imprevisto, né? Então, esse é o nosso cenário agora. Vamos ter que lidar com isso. Muito bem. Christian, olha, a fala da Helena é interessante, porque nós precisamos encontrar respostas ao caminhar, né? E nós não temos mais a referência, por exemplo, de um governo que, na verdade, é um desgoverno, né? Como é que hoje a gente coloca para andar um projeto coletivo quando nós precisamos de uma resposta imediata e nós não temos o acolhimento daquilo que a gente entende como o Estado brasileiro? É um momento crítico e como tal, assim, inédito, como a Irene estava colocando, né, em que o peso das nossas referências simbólicas aumenta. E por referência simbólica, a gente deve entender os nossos professores, os nossos líderes religiosos, os nossos líderes morais, os nossos líderes científicos, né, e também os nossos líderes políticos, né? Porque ainda que ele falou, né, ainda que eles não tenham uma resposta asseguradora, que diga esse é o remédio, esse é o caminho, eles funcionam como um apaziguador e como um articulador, né, de nossos laços com uma comunidade, né? O sofrimento ele cria essa experiência de comunidade, principalmente quando é vivido assim em coletivo. Agora, o que a gente está vendo não é apenas alguém que está em desgoverno, é alguém que está em contra-governo. Porque se ficasse calado, né, se transferisse sua autoridade para outras autoridades científicas, médicas, isso seria melhor do que dividir a população como esse inepto está fazendo, né? Dividir a população a partir de uma atitude que, psiquicamente, é talvez a mais primitiva diante de uma situação como essa, que é de negar, né? De negar os fatos, de negar o medo, de negar a periculosidade, de negar que a gente precisa de um esforço coletivo, de negar que a gente precisa justamente de uma articulação do Estado, né? Então, é o SUS, é a articulação da saúde pública com a saúde privada, né? Quer dizer, você precisa absolutamente de um discurso de convergência, né? E em vez de um não discurso, a gente tem um discurso de divergência. Isso é criminoso. Muito bem, Irene, nós estamos vivendo com muito medo, porque nós não temos resposta para esse novo que se apresenta. Que projeto educacional seria importante agora para dar uma luz para a população? Se eu chegasse aqui dando a receita do bolo, eu também estaria cometendo o mesmo erro de outros que estão tentando fazer isso. A única receitinha que eu posso dar para esse momento é a seguinte, a gente precisa de um kit sobrevivência. E olha só o fundo do meu cenário, o fundo do cenário do Dunker, como são sugestivos. O meu kit sobrevivência sempre passa pelos livros. Claro que esses livros vão trazer a gente para esse momento, para essa realidade, para um monte de reflexões. Eu vou mostrar para vocês o meu kit de sobrevivência, o momento merchan aqui, Eu acho que algumas coisas são bem importantes. Por exemplo, esse livro sobre biografia e educação é de uma francesa que é referência nessa metodologia, biografia e educação, e ela vai mostrar sobre como a gente faz a coleta de histórias de vida, como as histórias de vida são importantes para a gente entender sobre a vida,
né? E a gente busca isso na ciência, e a ciência tem isso como metodologia já há alguns anos. Um outro que eu aconselho é isso aqui, ó. E aí eu aconselho até para gente grande, sabe? Que está ocupando grandes postos. É bem importante. O livro de ouro da liderança. A gente entender qual é a função de um líder. O que o líder tem que fazer num momento de caos e de não vistos, imprevistos, portanto. Um outro é esse aqui, o mindset. Como é que a gente pode aprender até em momentos de caos? Como é que a gente cresce com esses momentos de caos? E a gente precisa saber sobre isso. Aí, essa palavra mágica do momento, né? Frustração. Como é que a gente está lidando com a frustração de não sair, de ter Páscoa e não comer o chocolate que a gente foi comer lá com a família? Como é que a gente está lidando com as datas especiais? Porque tem gente fazendo aniversário em plena quarentena, não ir para a balada, não fazer as nossas reuniões do grupo intelectual regada a vinho. Como é que a gente está lidando com a frustração? Ó, palavra de ouro do momento. E daí, já que a gente está frustrado, como é que a gente está comunicando isso? É de maneira medrosa e violenta ou a gente está conseguindo administrar tudo isso? Daí, o que a gente aprende? A gente precisa se reinventar e reinventar a educação. Olha lá, isso aqui é muito bacana. Foi o que deu origem à nossa associação, Reinventar a Educação, do professor Edgar Morin, do Carlos Delgado. Tive a honra de fazer a tradução e beber diretamente dessa fonte com o professor Edgar Morin e com o professor Carlos Delgado. Como é que a gente se reinventa e reinventa a educação? E momento máximo, porque eu estou aqui com o pai da coisa, que é o palhaço e o psicanalista. Ou seja, esse aqui, ó, ele vai reunir tudo isso de que eu falei antes, gente. E com um detalhe importante, contexto. Ele vai mostrar o nosso contexto bem brasileiro, a nossa cultura bem brasileira e como é que a gente faz para se escutar. E aí, eu entro em educação falando o seguinte, em educação a gente está padecendo de um troço que é a conteudiste. É uma doença viral, infelizmente, nas nossas escolas. Conteudiste é uma doença viral. É pior que o coronavírus, minha gente. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ô, Irene, você deu uma série de dicas muito importantes. Você começou com uma história de vida lá, com a educadora francesa, né, a pensadora francesa, de se falar um pouco do histórico das pessoas que estão suplantando, né, essa crise, através da sua atividade como voluntária, como profissional, muito focado nessas histórias, né? Você tem aí, você deu uma série de dicas. Vamos começar com a francesa, que é muito importante. E a gente fecha com o Dunker, que está aqui o autor do livro, né? O Palhaço e o Psicanalista. Mas só para fechar, Joel... Isso já está sendo feito de alguma forma, né? As histórias de pessoas que conseguiram se superar, fazer a diferença nessa crise, estão aparecendo aqui e ali, na própria imprensa, né? Não está sendo muito divulgado, mas o observatório que cobre o terceiro setor está falando muito disso, dessas pessoas que conseguem se superar. Isso é muito importante no momento como o de hoje, né? Isso é fundamental, mas só para a gente fechar com o que eu falei do termo conteudiste, né? Antes da gente voltar para essa história de vida, lá no comecinho desse livro aí do Dunker, ele vai falar, obviamente, muito mais disso, ele fala assim, ó, todo e qualquer conteúdo que aprendemos vem junto com uma forma de escutar e de dizer. O nosso grande problema, e eu acho que essa frasezinha do livro e um monte de frases que ele coloca aqui, porque ele vai recuperar a questão da liderança, da forma como se diz, da forma como se escuta e tudo mais, mas essa nossa habilidade de dizer e de escutar resume todos os livros de que eu falei anteriormente, sabe? Então, a gente precisa disso. Em vez de a gente levar tudo pronto, um projeto, um negócio, vamos só escutar, e a partir do que a gente escutar, a gente consegue colaborativamente, ou seja, trabalhando, em espanhol tem uma expressão que é trabalhar codo com codo, colaborar, ou seja, cotovelo com cotovelo, ombro a ombro, juntinho. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser muito mais fácil. Mas aí você falou desse livro Biografia e Educação, é muito legal, porque ela mostra assim, ó, que a ciência não pode ser só quantitativa, ela precisa ser qualitativa, e para ela ser qualitativa de verdade, ela precisa beber da fonte do principal material humano, que é o humano. Então, os dados de vida servem para ensinar a gente sobre
a vida e como é que a ciência tem se apropriado disso, sabe? Isso entra em educação, entra em sociologia, entra em psicanálise, entra em psiquiatria. Tem que entrar, porque tem uma coisa básica que é leitura de território. Como é que a gente tem lido os territórios? Né? Então, a gente precisa saber falar, escutar e ler. Como é que a gente faz a leitura desse território? Isso é muito importante, sabe? Nossa, você colocou uma série de ferramentas importantes, eu quero ouvir o Dunker sobre elas, mas, Dunker, é uma pequena pergunta. Ela disse que o seu livro, O Palhaço e o Psicanalista, fala da escuta, e é verdade, é fundamental. Como o cidadão comum vai produzir uma escuta agora? Ele vive uma sociedade de consumo, que sempre olha o outro, é isso, o outro que é o responsável, o outro. Como se escutar nesse momento de pandemia no nosso país? Olha, é por um lado mais difícil, porque assim a Irene virou uma figura de 5x5, você de 4x4, em que a gente fica assim com sede da presença, da voz in natura, do abraço do outro, né? Isso realmente é um desafio para a escuta, porque, diferentemente do ouvir, a escuta ela se faz com o conjunto do corpo, né? A escuta se faz com afetos que são, às vezes, assim, de filigrana, e que na situação de linguagem virtual, na situação de tela, você acaba perdendo uma parte desses elementos, né? Inclusive, a temporalidade da troca se altera. Você cai a ligação, o tempo da tua resposta cai um pouquinho para lá de quando a pessoa falou. Para atender é um inferno, porque você marca uma palavra e a pessoa escuta a outra, você tem que explicar. Enfim, a gente está se adaptando, né? Mas, por outro lado, tem todas essas dificuldades, mas, por outro lado, é uma situação que convoca a gente a escutar, né? Convoca a gente a olhar para o lado, convoca a gente estamos todos no mesmo barco, mas não estamos todos no mesmo lugar nesse barco. Então tem gente mais vulnerável, tem gente que precisa e demanda uma escuta mais qualificada, tem esse degrau que a gente está passando. Não sei se a Irene concorda, eu tenho acompanhado algumas escolas, falado com várias pessoas do universo assim, da educação, e eu tenho visto muito pouca atenção para o fato de que isso não é uma continuidade. Não é possível que a criança tem 4 horas de aula, como eu estou pagando 4 horas, eu quero 4 horas de aula virtual. O professor, como ele tem que dar essa dedicação na escola, então agora eu vou dar a mesma dedicação em casa. As pessoas estão assim passando do ponto. Por quê? Porque o trabalho virtual cansa muito mais, ele exige uma outra estrutura atencional, ele exige outra estrutura relacional, ela não tem essa descontinuidade. Então é uma loucura o que está acontecendo, principalmente com as escolas que acham que é só passar para o ensino à distância. Homeschooling tá dando errado, gente. Olha aí que não é simplesmente você assim baratear o processo, é outra coisa para a qual nós não estamos preparados, as crianças não estão preparadas, nossa forma de vida não está preparada. E aí tudo bem, porque isso faz parte do inédito, mas ninguém está dizendo, gente, precisa ser outra coisa. Calma Muito e tolerância. Bem. Você sabe, Irene, o grande problema é que a gente está escutando algumas pessoas que não deveriam ser escutadas, né? Porque elas, em vez de contribuírem com o momento, elas conseguem desconstruir o que está sendo feito. Mas você também incorpora essa crítica ao ensino à distância, essa maneira pouco reflexiva que as escolas estão fazendo no momento com os alunos? Eu acho que o ensino à distância ele é uma realidade, ele precisa ser considerado, mas isso que o Dunker falou está em perfeita sintonia com o que eu falei essa semana na nossa comunidade Reinventando a Educação, que é, primeiro, o papel dos pais. Você como pai, o que você está fazendo? Pagando a mensalidade, é óbvio. Né? Então, isso não é óbvio. Então, troca essa frase do eu estou pagando, o que está sendo feito, eu quero satisfações, por como
como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Qual é o meu papel nisso tudo que eu não estou me entendendo, né? Então, as famílias precisam ser repensadas nesse sentido. Agora, claro, não, mas eu estou muito ocupada, eu não estou dando conta de acompanhar Mas, atividades Irene, online. como melhorar a qualidade do pensar dessas famílias? Essa que é a grande questão. As Você não vai pessoas estão melhorar. fixadas num paradigma que já não Joel, existe mais. é leviano você achar que você vai melhorar durante a pandemia, mas você vai melhorar uma cultura. Você precisa. O que a pandemia tem feito é tirado debaixo do tapete um montão de coisas que estavam lá já há muito tempo. Então, o que a gente precisa fazer? Agora que saiu o tapete, que o coronavírus tirou esse tapete, olha para o que tem lá embaixo, entende? E o que tem é um monte de famílias que já não participavam, mas não é por maldade, é também por falta de tempo, um sistema que não permite que esse pai e essa mãe cheguem cedo em casa, a mulher ressignificando o seu papel e agora ela também está no mercado de trabalho, ela não acompanha diretamente essa criança está na mão de tutor, professor particular, empregada, babá, quando chega em casa, porque vai dormir tarde, porque ficou esperando o pai e a mãe chegar para dar um beijinho pelo menos antes de dormir, sabe? Então tem um monte de coisas que a gente vai aprender a fazer, que vão para além do pagar, porque a escola, principalmente a escola privada, entrou no pagar. Daqui a pouco a gente entra na escola pública. Agora, a grande questão que tem aparecido para a gente, e em sintonia com isso que o Dunker acabou de trazer, é a seguinte: vulnerabilidades. A gente está com medo de falar que a gente está vulnerável. A escola tem medo de falar que está vulnerável. Eu atendi alguns pais essa semana de uma escola que nunca se propôs tecnológica, é uma escola que sempre se propôs humanista, digamos, num viés mais artístico, nunca investiu em tecnologia, e o pai, porque está pagando, resolveu agora que essa escola da noite para o dia tem que ter uma solução mágica para o ensino EAD. Não vai ter, calma, vamos colocar a nossa vulnerabilidade. Não está aqui, mas um livro bacana para estar aqui agora também seria o Vulnerabilidades, da Brené Brown. É excelente a gente falar de vulnerabilidade, isso faz parte do nosso kit, deveria estar aqui fazendo parte do nosso kit. Agora, olha só uma coisa que eu vou ler para a gente, ó. Nós precisamos ser capazes de rir. As pessoas, os palhaços, são capazes de rir de si mesmos, de aceitar suas mazelas e vulnerabilidades, de serem menos cruéis com as suas autoexigências e ideias, o que sempre é uma bomba de dispersão genérica de infelicidade. Por que a gente está vivendo essa infelicidade total? A gente não aceita essa vulnerabilidade, a gente não dá conta dela e a gente não sabe rir dela. A gente não sabe rir da gente mesmo, principalmente quando se entra na seara da educação. A gente é muito sério, muito sisudo em educação. E aí, se a gente não tem uma solução pronta, a gente não mostra essa vulnerabilidade para o pai, que afinal é o meu cliente, está pagando, né? E a gente fica dissimulando um montão de soluções que entram, inclusive, em umas soluções que algumas escolas adotaram, inclusive a pública, e aí a gente entra na pública, que é dar férias. Vamos dar férias para o pessoal e aí, durante as férias, decide o que fazer. Só que férias, amiguinhos, é descanso. E não tem ninguém descansando nessas férias, internado dentro de casa, tentando achar a solução para resolver a educação. Então, isso também não foi sincero. Isso não foi sincero. Isso foi um jeitinho de disfarçar essa vulnerabilidade. Então, vamos parar de disfarçar a vulnerabilidade. Mas assim, ó, tem a menor ideia do que fazer. Vem comigo, pai. Vem comigo, mãe. Vem comigo, aluno, porque esse aluno tem que ser ouvido. Vem comigo, diretor de escola, professor, coordenador. O que é que nós temos que fazer aqui? Vamos botar na mesa o que a gente tem para fazer. Vamos botar na mesa quais são as nossas ideias. Somos e estamos vulneráveis. Vamos aceitar. Aí você coloca o problema numa outra dimensão. Será que os educadores, os professores e diretores de escola estão aptos a proceder de uma outra forma, né? Eles estão dando uma resposta normal para uma situação normal. Ainda me parece que não internalizaram a gravidade do problema que nós vivemos hoje. Dunker, Exato. Nós ficamos mais vulneráveis. A avaliação da Irene, nós estamos aí mais vulneráveis psicologicamente. Isso dá algum problema, né, na nossa cabecinha, né? Aí a gente começa a ter que tipo de problemas a partir dessa vulnerabilidade que, mencionada pela Irene, pode ocasionar nas pessoas comuns. Olha, a vulnerabilidade ela é muito evitada, né? E como a Irene colocou, né? A gente coloca isso embaixo do tapete porque ela é ofensiva para o nosso narcisismo. Né? Ela é ofensiva para a nossa imagem, ela é ofensiva para os nossos ideais, ela é uma coisa que revela que a gente é um pouco menos do que a gente quer fazer parecer. Né? O nosso tamanho é menor do que o que a gente acha, né? que realmente é.
E isso estava produzindo, vamos dizer assim, uma situação de superdimensionamento geral, econômico, moral, cognitivo, né? Quer dizer, as convicções que as pessoas estavam incrementando, elas dependem muito disso também, de subjetividades muito pouco vulneráveis ou invulneráveis, né? Então é aquela pessoa que diz assim, eu não posso sentir medo, porque o medo é uma coisa que me ataca. Então eu transformo esse medo em raiva do outro, em culpa do outro, em negação, porque o medo não pode acontecer. Em projeção. Claro. Fala aí, Dani. Eu digo que eu terceirizo, né, Dunker? Exatamente. Também em continuidade de um sistema capitalista terceirizar. Eu terceirizo até o medo. Exatamente. Muito bem. Isso. Olha, eu quero esclarecer aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que esse programa que vocês estão observando está sendo gravado home office. Cada um de nós estamos na nossa casa respeitando a pandemia. E vamos chegar a perguntas que já foram feitas através do nosso portal, observatório3setor.org.br. Infelizmente, nesse daqui eu tenho só algumas perguntas, mas se você quiser participar do programa, aí você entra lá no portal do Observatório e registre a sua pergunta. Muito bem, continuando aqui nossa fala com nossos dois convidados, Irene, eu não ouvi você, Dunker, a Irene fez uma série de sugestões e que depois, terminando com o seu livro, eu vi que você fez algumas anotações, você quer fazer algum comentário a respeito disso? Eu também queria contribuir para a cesta, né, de sobrevivência, achei uma ideia ótima, né? E que, de fato, a leitura, nesse momento, ela tem uma função subjetiva adicional, ainda mais importante do que a gente tem na vida sob condições normais de pressão e temperatura, né? E eu explico por quê, né? A leitura de um livro, a leitura continuada, ela altera a estrutura atencional da gente. Ela faz com que a gente saia de si e entre naquele universo. E isso ocorra necessariamente. Você vê que isso pode não acontecer diante de uma tela de televisão, ou de uma tela de internet, ou mesmo assim de um jornal, né? Você pode descansar o olhar, descansar a atenção, deixando aquilo correr na sua frente. Um livro, você não faz isso. Se você fizer isso, você não está mais lendo o livro, você está fazendo outra coisa, né? Pode acontecer, você pode lutar contra ele não vai em frente e tal, mas o livro mesmo saia de você mesmo. Saia de você mesmo e entre em outro mundo, né? E entre um mundo que tem uma nova estrutura de verdade, porque tem uma outra estrutura de ficção. Pode ser um livro de ensaio, pode ser um romance, mas a proposta fundamental é essa, né? Assuma uma outra perspectiva, que é a perspectiva daquele autor, que é a perspectiva daquela narrativa, que é a perspectiva daquele discurso. Isso, para o nosso momento, é absolutamente fundamental, porque isso ajuda a gente a reorganizar nossa atenção, e isso ajuda a gente a sair do estado de encolhimento que o medo traz, que a vulnerabilidade traz. Você diz, opa, vou me defender, eu preciso me segurar, ao menos eu vou comprar comida e papel higiênico para ficar aqui. Isso é compreensível, mas não vai dar certo. Então, como é que você faz para lidar com esse estado de retração, né? Saia de si. De preferência, não saia de si detonando seu filho, seu marido, sua esposa, numa alteração, vamos dizer assim, de afetos. Então, o que você vai fazer para sair de si se você não pode viajar, não pode ir a um parque, não pode usar práticas que a gente vai buscar justamente para fazer isso? O livro, livro, porque ali você entra numa outra realidade e depois pode voltar para essa aqui em que você está, né? O livro tira você dessa situação, ela permite que você veja as coisas de um outro ponto de vista, importantíssimo para esse nosso hiato, né? Senão, o que vai acontecer é isso que a gente está vendo na educação. Você passa de uma coisa para outra como se tivesse tudo igual, e o que você vai ver do outro lado? Só perda. Vai ser perda econômica, perda de conteúdo, perda de relação, perda de pessoas que a gente vai começar a ter, se é que já não teve, perda de saúde, é só perda.
Se a gente não consegue assumir que sim, estamos perdendo e que a gente pode se posicionar num novo mundo, com outro tamanho, com outras experiências, isso vai doer mais do que precisa, né? É o Muito ditado bem, popular, aceita que dói menos. Está aí a contribuição do Christian Dunker para a cesta de sobrevivência sugerida pela Elaine neste momento de pandemia. Mas eu queria explorar mais... Deixa eu dar 2 livros, vai, 2 livros. Vai, Calma, por favor, vamos lá. Um é um livro, olha, são 3 livros bem pesados, né? Bem difíceis, mas porque vão ajudar a gente a pensar assim, escuta, isso podia ser muito pior, né? O primeiro é um livro axial da teoria feminista, né? E a hora que eu vi a camiseta da Irene, eu falei, mas deve ser o papel de parede amarelo. Não é, o papel fundamental da educação, porque ela está em amarelo. E esse livro, não sei se vocês conhecem, né? Da Charlotte Gilman, né? O papel de parede amarelo. É um livro pequeno que narra a história de uma mulher nos Estados Unidos que está casada com um marido, médico, muito protetor. E ele vai protegendo tanto ela, que ela o mundo dela vai se reduzindo, e ela começa a sentir um mal-estar que ela não sabe o que é, até que ela vai para a cama, e daí ela está absolutamente deprimida, e daí ela enxerga que no quarto dela, onde ela está confinada, existe um pequeno papel de parede amarelo que vai cair. E a hora que ela entende que ela é como aquele pequeno papel de parede, a coisa começa a mudar. Ou seja, a gente precisa ir a fundo nessa experiência de solidão, de desamparo, de perda, de controle e manipulação pelos outros, né, para voltar a si numa outra atitude, né, quiçá redimensionada. Outro livro que faz isso é O Grande Motim, né? Se você quiser uma versão televisiva, também pode ser filme em preto e branco com Marlon Brando, né? É um caso real, né, de uma tripulação de uma fragata inglesa no Pacífico que tem que enfrentar um capitão desleal, desonesto, cruel, e que manda eles para todos os lados, passando fome e sede, até que eles dizem, não, chega disso. E fazem um montim, tomam conta do barco, mandam o capitão para as favas, só que aí vem uma calmaria. E eles ficam presos no Pacífico por meses a fio. E aí a gente vê as soluções e problemas que surgem quando você está preso num navio que você não pode sair e você tem que meditar sobre o mundo, sua condição e etc. E o terceiro livro é um livro sobre inspirador da teoria pós-colonial, né, que é Coração nas Trevas. O Joseph Conrad, filmado pelo Coppola, né, Apocalipse Sinal, é a versão fílmica desse trabalho, que é um estudo sobre a barbárie, né, do progresso entrando na África, né, e como a gente pode ser absolutamente insensível ao outro se a gente estiver movido pelo desejo de posse e dominação. Aí, então, são as 3 dicas, né? O papel da parede amarela, O Grande Motim e O Coração nas Trevas. E o livro para criança, que é fundamental nesse momento, chama-se O Dia que a Mamãe Virou um Monstro. Que você já pode imaginar a narrativa, né? Eu ia perguntar para vocês, isso, Dunker, nesse momento de pandemia, nós não damos o beijinho de manhã ou à noite, como a Irene estava mencionando no seu comentário inicial. Nós vamos encontrar nosso filho todos os dias, toda hora. Nós vamos encontrar nosso parceiro toda hora. Ele está na cozinha, eu estou na sala. Como é que você vai rediscutir as suas relações afetivas neste momento? Não faça! DRs estão proibidas. Você não está em condições de dizer e concluir nada. Evite balanços, evite essa hora de conversar. DR está proibida por motivos de ordem médica. Deixa eu falar uma coisa. Claro, Irene, vamos lá. Eu tenho o meu orientador de mestrado é psicólogo e ele é casado com uma psicóloga. Então, a minha primeira curiosidade sobre a história de vida deles
foi um pouco essa. Eu falava, professor, mas como é isso, né? De você ser psicólogo, casada com uma psicóloga, qualquer café da manhã e qualquer desgosto deve virar uma DR eterna, né, gente? Como é isso? E aí ele me falou uma coisa, um dispositivo que eles criaram dentro do casamento e que eu admirei profundamente e disse, gente, a gente precisa compartilhar essa ideia. Eles têm um caderninho de notas e nesse caderninho de notas eles vão colocando ali a insatisfação que tiveram um com o outro e o que seria a pauta da DR. Não vale falar, só vale escrever, ok? Então eles escrevem sobre aquilo e eles decidiram que o dia 24 de dezembro vai ser o dia em que o caderninho vai ser aberto e compartilhado. Meu, a data é incrível, porque 24 de dezembro você está imbuído do Espírito de Jesus Cristo, do Espírito de Natal, de família e de amor. Então, quando vai olhar o caderninho, várias das notas que foram colocadas ali perderam totalmente o sentido, já nem lembra por que anotou aquilo e qual que era o contexto. Então, só realmente vão falar sobre o que for profundamente relevante e que perdurou o ano e que agora sim precisa ser dito. Fantástica a ideia, vamos combinar? Então, assim, ó, alinhadíssimos com o Dunker no que diz respeito. Não faz DR agora, gente. Não vai dar para fazer DR agora. Não vai funcionar. É isso. Irene, eu também sou casado com uma psicóloga, né? Que é educadora, Ana Cristina, do Carandá Viva a Vida, né? E quando a gente começou a namorar, a gente estava na faculdade de psicologia. E quando a gente casou, rapidamente se estabeleceu um único consenso. Nesta casa, Freud não é argumento. Quem sacou Freud do bolso perdeu na hora. Muito bem, essa é a dica. E isso que está perdurando até agora, Dunker? Sim, não. Aqui nessa casa, quando se trata de né? DR, Freud não é argumento. Muito bem. Vamos agora. Das 3 dicas que o Dunker deu, um é o grande motim. Né? Até ele lembrou do filme do Marlon Brando. Está na hora de a gente, no momento atual, mandar o capitão para casa, Irene? Putz, a gente devia ter essa coragem. Enquanto ele falou, eu falei, cara, como que eu não assisti esse filme ainda? Eu vou assistir agora, é impressionante, paro tudo para assistir. Demorou, né, para a gente mandar o capitão para casa, mas a gente tem medo, porque a gente também teve frustrações anteriores com grandes líderes que a gente achava que seriam messias e salvadores e tudo mais. Então, a gente está repetindo a fórmula de um lado e de outro. Então, o nosso grande problema ainda é o extremismo, e é o não saber dialogar, assumir vulnerabilidade, escutar, isso tudo de que a gente estava falando ainda há pouco, né? E aí, só para a gente alinhar com isso tudo que a gente está falando de livros e de filmes e tudo mais, tem uma referência aqui no Reinventar a Educação, do Edgar Morin, que é bem bacana. Olha o que ele fala, ó. Um dos problemas mais graves que enfrentamos consiste em nossa incapacidade para trabalhar com os problemas de natureza global. Você sabe que o Morin, ele é o pensador do pensamento complexo, e ele vai mostrar isso, que não existe o individual e o global. Está tudo amarrado, está tudo unido. Então, também não podemos jogar a culpa da desgraça do mundo nesse líder. Claro que esse capitão já podia estar longe, né, gente? Mas tá bom, ele está aí ainda. Então, a gente vai precisar fazer a leitura do cenário contando com a existência desse elemento que é esse capitão. E daí, as pequenas ações do dia a dia são fundamentais. O capitão deu uma ordem, mas o meu bom senso, né, e o meu senso comum e as minhas bases de conhecimento estão mostrando que não é por aí a rota. Então, assim, eu posso pegar um bote, por exemplo, em algum momento e fazer o meu caminho alternativo, e posso contar com alguns companheiros que o façam, posso tentar persuadi-lo, enfim, eu vou ter que achar colaborativamente, de novo, eu vou ter que achar uma solução apesar do capitão, sabe? Porque o nosso sonho de que esse capitão saia do barco tá difícil, né, minha gente? Dunker, a sua dica, obviamente, projetou algo que você tinha em mente, né? Com essa sugestão do grande motim. Mas você falou também de 2 importantes livros, O Papel da Parede Amarela e também eu anotei aqui, Corações das Trevas. Corações das Trevas. Mas como é que você vê hoje o comportamento do campo progressista no país? A respeito desses desmandos que nós estamos vendo acontecer, principalmente oriundos do governo federal? Olha, é curioso, né? Porque a gente tem aí o manifesto, né, do Guilherme com o Haddad pedindo a renúncia, né?
que é um convite, eu diria assim, muito além da salubridade com a qual nós estamos lidando, né? Porque seria a atitude nobre, né? Seria a atitude sábia, né? Que confere com a antiguidade grega, né? Em duas situações a gente deve renunciar, né, à democracia e colocar um tirano no poder. Quais são essas duas situações? Guerra, né? Quando você melhor ter um general, e a peste, que é quando você tem que ter alguém que sabe O que nós cuidar das vivemos agora. pessoas, que é alguém que entende da sociedade, alguém que gosta de cuidar dos outros, né? Então, eu acho que nós estamos nos encaminhando para uma situação assim curiosa, que é um afastamento informal, né? É um afastamento prático, é uma perda de autoridade intensa, né? E uma perda de um deslocamento de referências, né? De quem a gente obedece. Nós estamos numa situação, a Irene colocou isso, né? Em que vamos ter que começar a escolher quem você obedece. Né? Você obedece ao Ministério da Saúde, você obedece à Organização Mundial da Saúde, né? E isso é uma espécie assim, né? O sujeito não gosta de junta, né? É a junta militar que assumiu quando Costa e Silva não estava nas suas plenas faculdades mentais. Vamos ter que ser governados por uma junta médica agora. Deixa o sujeito falando, deixa o sujeito, enfim, fazer as suas diatribes e isso vai corresponder no real, na prática, né, a uma perda de poder e de autoridade. Né? Mas isso tem consequências, né? Tem consequências, Duncan, porque a gente desencadeia um processo de desobediência civil no país, né? Que é importante para você criar um novo momento. E que novo momento será esse? Há também o medo e a perplexidade da população de baixa renda, que precisa olhar a sua autoridade com respeito e ouvi-la, né? Por exemplo, em relação ao recolhimento das pessoas, à pandemia. Quer dizer, há dois discursos muito antagônicos no país hoje. Então, eu percebi que na primeira semana, aqui em São Paulo, houve um respeito quase de 90%. Você já está vendo que agora as pessoas já estão indo com mais naturalidade para as ruas, ao contrário dos dados que estão sendo apresentados, né? De o número de mortos, de contaminados. Quer dizer, aí é um problema de responsabilidade realmente sério, né, no país. Mas você veja que aí nós temos uma divisão, né? O governador diz uma coisa, o presidente diz outra. Então, de fato, vamos ser convocados a escolher as nossas obediências. E na medida que a catástrofe vai confirmando, né, as más escolhas, a tolice, infelizmente, acho que isso vai concorrer para que a gente tenha uma recuperação, né, da sanidade, do retorno ao cuidado de si, né, que está sendo ignorado. Por quê? Porque a lentidão para tomar as medidas reparadoras em termos econômicos e a relutância em aceitar a existência dos informais, dos moradores de rua, dos não cadastrados, dos que estão excluídos do SUS, dos que estão excluídos do seguro-desemprego, chama-se necropolítica. É deixar as pessoas morrer. É basicamente isso que a gente está assistindo. Né? De um lado. Do outro lado, você tem alguns governadores, você tem o início de uma espécie de movimento social difuso baseado num novo sentimento social hegemônico, que é a solidariedade. Né? E, no fundo, o grande confronto é esse. Deixa eu pegar o gancho, Danquier, deixa eu pegar o gancho aqui do que você falou, do barco, né? O que acontece? Vê lá se essa metáfora é muito absurda, mas o que acontece quando o barco está afundando e é a sensação que a gente tem agora? Eu tenho entendido que a primeira missão do marinheiro lá, né, no momento que esse barco está afundando, é dispersão de carga. Então, eu vou ter que dispersar essa carga. Isso quer dizer o quê num momento como o nosso? Tem umas cargas meio pesadas. Tem umas cargas meio muito pesadas. No próprio governo. Muito pesado nisso. Isso, mas tem também umas cargas meio pesadas no nosso próprio meio, em casa e tal, nas pessoas mais próximas. Então, é um momento assim, ó,
Disso eu dou conta de carregar. Isso aqui eu vou fazer uma dispersão de carga, porque é sobrevivência. O momento da pandemia só traz para a gente sobrevivência. E olha, se a gente pensar em como é que o nosso cérebro funciona, qual é a principal função do nosso cérebro? Garantir a sobrevivência. Tudo que o cérebro faz é para garantir a sobrevivência. Claro que a gente tem que tomar um cuidado com uma outra função do cérebro, que é a luta ou fuga. No momento de estresse, esse cérebro vai pensar o quê? Bom, eu preciso lutar com alguém, brigar com alguém, ou fugir de tudo, me esconder de tudo. De novo, vem aquilo de que a gente falava do medo. Então, assim, é o momento dessa decisão. De repente, nesse momento, eu me livro da carga, por exemplo, de uma opinião contrária àquilo que as minhas bases de apoio, por exemplo, no meu caso, é a ciência. Então, a minha base de apoio sempre vai ser a ciência. Eu estou aprendendo pela ciência que a melhor solução é X. Ok, isso eu já me encontrei. Então, eu me livro das outras cargas que estão me dizendo coisas contrárias a essas e só sigo, sabe? Uma rota. Essa rota que é do meu conhecimento e tal. Senão a gente fica tão perdido que fica inevitável para o nosso cérebro, que age por sobrevivência, sair desse modo luta ou fuga, sabe? Então, eu acho que tem que ser mais ou menos por aí, né, Dunker? Muito bem. Ô, Dunker, eu não sei se eu vou usar o termo correto. Tudo que vocês falaram agora pode desencadear numa neurose coletiva. Eu ouço aquele, mas eu não devia ouvir aquele, eu vou ouvir quem, as pessoas ficam um pouco perdidas e o medo se extrapola. Existe esse processo de neurose coletiva que todos nós, como país, teremos que ser tratados em algum momento? Eu entendo a noção que você está propondo, né? Ela não é muito popular, mas é perfeitamente descritiva. Sim, estamos Na verdade, a pergunta é: o Brasil está doente? Mas é global. Não, chama Covid-19. Fora essa doença do vírus, mentalmente nós estamos doentes. Eu acho que sim, uma situação dessa. Nós estamos expostos, né, a uma situação de indução de sintomas, né? Por quê? Porque os sintomas, elas são, em geral, produzidos por um maltrato ou uma impossibilidade de dar um bom destino para os nossos conflitos e para os nossos sofrimentos, né? Então, o que a gente está vivendo é, de um lado, assim, um incremento de conflito, porque a gente tem um medo real diante de nós, né? E a gente tem, então, uma tarefa que é que partilha social desse afeto a gente vai produzir. Você pode produzir raiva, você pode produzir solidariedade, mas é um trabalho que a gente tem que fazer. Isso não é automático, isso depende de certas escolhas, né? Por outro lado, a gente perdeu alguns, né, marcadores que reduzem, que tratam o sofrimento, né? A presença do outro, a palavra, a comunidade, a escuta, né? Tá mais difícil fazer isso. Então, a tendência, Joel, é que a gente comece o quê? A usar inapropriadamente substâncias que reduzem a ansiedade. Muito bem. Quando você fala da perda, Doug, drogas, antidepressivos, sexo, o que você quiser pôr nesse lugar, videogame, que são formas o quê? A gente deixa eu me ocupar, porque daí eu resolvo, eu diminuo essa tensão que está em mim. Isso não é um bom caminho. Ou esse é um bom caminho até o parágrafo 12, depois começa a complicar muito, né? Verdade. Quando você fala de perdas, essas perdas que nós tivemos podem nos definir como um país de alienados? Não diria que por causa das perdas. Pelo contrário. Mas né? Nós somos um país de alienados porque aceitamos uma situação como essa que nós estamos vivendo, por exemplo? Olha, tem dois sentidos para alienação, né? Lá no Marx e no Hegel. Um é a ideia de não conseguir reconhecer-se no seu produto, né? Então, eu faço uma coisa, eu ajo num sentido, e daí eu não consigo reconhecer que os efeitos daquilo que eu fiz caem sobre a minha cabeça, né? Eu acho que temos essa alienação, né? Mas também temos uma segunda alienação, que é a incapacidade de reconhecer o estranho, né? O estranho em si e o estranho no outro.
né? Então, o inimigo, a produção do inimigo. O inimigo é como a projeção de nós mesmos, uma sombra que a gente não consegue assimilar, né? Acho que o Brasil encontrou uma conjuntura em que um tipo de alienação está alimentando a outra, né? A produção de inimigos está fazendo com que a gente não perceba que é isso mesmo que está afundando a gente, né? Tá bom, mas peraí. Eu quero te ouvir um pouco, Irene. Eu quero te ouvir um pouquinho rapidamente, porque eu tenho umas perguntas aqui e eu quero incluir a participação também das pessoas que escreveram para o Observatório, Tá, mas tentando deixa eu pegar esse participar do gancho nosso da programa aceitação hoje. aí, Vamos lá. Joel. Olha só, Pois você não, falou vamos de lá. aceitação. Isso é um pouco a síndrome de jornalista que ficou embebido, empapado de um monte de notícia ruim e trágica. Será mesmo que a gente está aceitando as coisas? Olha você aqui, o Dunker, em pleno feriado, fazendo um programa de rádio a respeito dessa temática toda. Não, a gente não está aceitando isso. Tem um monte de gente nesse exato momento aqui, na favela do Paraisópolis, ali no Capão Redondo, que são os lugares que estão mais próximos. Ou seja, há campos de resistência no país. Pera aí, amiguinho. Como o nosso programa loucamente, e iniciativas que estão acontecendo no terceiro setor. Exatamente. Ficou claro, esse campo de resistência... Mas não é só no terceiro setor, Joel, não é só no terceiro setor. Olha só, tem um monte de empresários cheios da grana que podiam estar no seu bunker, super isolados de tudo, com a sua grana, e os caras estão olhando para tudo isso que está acontecendo e talvez pela primeira vez na vida se solidarizando com o terceiro setor. Então tem um movimento de não aceitação para o qual a gente tem que botar luz, senão é suicídio mesmo. Então, assim, tem um movimento muito grande de colaboração. Terceiro setor com os empresários, com a população. Gente da população que nunca saiu da sua casa para fazer nada pelo outro, que está se juntando ao terceiro setor, que está fazendo a ponte com o primeiro setor e está resolvendo a questão da favela hoje. O Edu Lira, você já viu o trabalho do Edu Lira? O cara consegue fazer essa costura com todo mundo. Olha, meu mestre, realmente meu mestre. Então, muito calma, bem. não estamos aceitando. Realmente não estamos aceitando. Muito importante você registrar esses campos de resistência que existem no país. Isso é que dão uma luz, né, na nossa caminhada, no nosso recolhimento. É saber que existem pessoas fazendo a diferença para que o Brasil viva um novo momento. Não só agora, dando uma resposta para agora, para o agora, e sempre, mas também para o futuro. Olha, chegaram perguntas aqui, eu estou vendo através do nosso Face. Irene, para você, aproveitando você que está aí, de que forma a quarentena pode impactar a educação? Quais as alternativas que podem ser praticadas em casa com as crianças para que esse período continue sendo de aprendizado, Irene? Aí, disso eu gosto, de proposta, de mudança. Então, olha só, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que aprender? Então, sair daquilo que eu chamei de conteudismo, né, da conteudiste, sair dessa doença do conteúdo, fazer a leitura de território é o primeiro passo e pensar o que eu estou aprendendo com isso. Bom, eu estou aprendendo que eu posso contar com tais pessoas, eu estou aprendendo que a vida segue apesar de eu estar aqui fechado em algum momento, e eu estou aprendendo que não dá para botar uma lousa aqui atrás de mim e tentar fazer do meu escritório aquela sala de aula. Eu estou começando a entender agora, talvez um mês depois, que o ensino EAD precisa ser repensado. E que a escola, sim, é um palco para encontros. Então, talvez eu não precise de um professor vomitando um monte de teorias ali, mas eu posso equipar a escola para que quando esse professor se encontre com o aluno e com os demais alunos, esse encontro seja bacana e seja positivo. Então, eu ressignifico a escola. Claro que eu sou uma otimista por natureza e que eu acho que as coisas vão mudar bastante depois da pandemia e da volta às aulas, que vai demorar e tudo mais, mas tá. Mas tem uma coisa que a gente precisa pensar no agora. O quanto essa escola tem sido palco para encontro. Quando as crianças dizem assim, ó, tô com saudade da escola, elas não estão com saudade do professor que passa a fórmula na lousa e manda ela fazer a continha, sabe? Elas estão com saudade do bom dia do professor que dá o toque na mão, elas estão com saudade do amigo que conta uma besteira que fez no fim de semana, estão com saudade do intervalo, do recreio, estão com saudade do social. Então, essa escola precisa se assumir como lugar do social, deixar o conteúdo realmente para o EAD. Por outro lado, o EAD precisa ser ressignificado e não pode ser visto como eu boto uma lousa aqui e acho que isso aqui é EAD. Isso não é EAD, sabe? Então, assim, como é que eu posso promover, a partir do online, esse encontro que agora está impossibilitado? Esse é o primeiro passo. Feito isso, como é que na volta às aulas, porque eu também tenho que ser um pouco futurista, como é que na volta às aulas eu aproveito esse aprendizado sem voltar para aquela lousa porcaria que eu tinha antes e faço com que esse espaço escolar seja ressignificado? Tá bom, mas eu estou com meu filho agora em casa, o que eu posso fazer? Primeiro, não dá para você trabalhar normal, porque não tem normalidade aqui.
Então, você vai precisar ressignificar também os seus tempos e os seus espaços, né? Então, assim, qual é o meu espaço de trabalho? Eu vou ter que deixar o meu filho trabalhando também no momento de brincar individual. O brincar não pode ser só tutorado pelo adulto, e tem sido muito tutorado pelo adulto. Eu vejo pais e mães enlouquecidos dizendo, mas eu não tenho tempo para nada, porque o meu filho está aqui o tempo todo. Pô, dá tempo pro teu filho. Você não está dando tempo pro teu filho. Teu filho deve estar com overdose de você. Dá tempo pro teu filho. Tá aí, Irene, eu quero interromper, Irene, que eu tenho só mais 6 minutos de programa, e eu quero fazer uma pergunta para o Dunker também, e agora, mas eu queria uma fala sua rápida sobre a escola pública. Nós estamos falando dessa realidade de escolas particulares. A escola pública, a maioria das crianças estão preocupadas com a merenda, porque elas foram para casa e não podem se alimentar. Como resolvermos isso da escola, em relação à escola pública, Irene? Então, está se tentando, há uma iniciativa bem bacana dentro da Secretaria de Educação, há um esforço muito importante para que a situação da educação pública seja revertida. De novo, a preocupação das famílias tem sido com a perda do conteúdo, e eu entendo que isso é importante. Mas na escola pública, sim, a gente ainda vive o problema da falta de merenda. A criança ia para a escola para comer, necessidade básica. Então, assim, tudo está sendo visto ao mesmo tempo. Há escolas que têm oferecido merenda para as crianças, as famílias vão buscar a comida lá na escola, enquanto o governo está tentando disponibilizar aplicativos e canais abertos de televisão que vão transmitir, sim, o conteúdo. Agora, de novo, gente, esse conteúdo se recupera, sai dessa doença da conteudiste, sabe? A grande questão é, a escola pública precisa fazer a sua tarefa de casa e a leitura de território, perceber que precisa investir no capital humano, nesse professor que ficou perdido, teve férias, assim, de repente, também, para poder a escola se estruturar para esse novo cenário. Muito bem, o papel do professor será fundamental nesse novo momento, Irene. Eu tenho uma pergunta para o Dunker, rápido, Dunker, que eu quero a conclusão final de vocês, é importante. Com mais tempo em casa, as pessoas acabam vendo mais as notícias negativas sobre a pandemia, o que pode impactar na saúde mental de alguma forma. Essa é uma pergunta que veio lá da nossa enquete que a gente realizou no Observatório na Quarentena, que é o nosso endereço eletrônico, observatório do terceiro setor.org.br. Lembrando a quem nos acompanha no nosso programa que a gente, na semana que vem, terá uma outra pergunta e teremos os especialistas aqui conversando com a gente, com mais interação. Hoje foi um programa, assim, muito corrido com os nossos dois convidados, mas eles voltarão um outro dia para a gente continuar a nossa conversa, porque não vai parar por aí a pandemia, não parar hoje, não vai parar amanhã. Pelo contrário, ela deve demorar algum tempo. Dunker, a sua resposta a respeito do impacto das notícias negativas nas pessoas que permanecem em casa. É muito importante não substituir o processo de acalmar-se, de tratar a sua inquietude, tratar os seus sintomas antigos, que agora se tornaram mais agudos. Muito importante não imaginar que isso vai ser tratado da mesma forma como a gente trata o medo. Porque o medo, ele requer informação, ele requer procedimento, ele requer que você olhe para o mundo, que você acompanhe as notícias, sim. Mas o que acontece? A partir de um determinado momento, frequentemente as pessoas começam assim a aumentar a dose de notícias, de informação, porque é como se isso aumentasse o nível de controlabilidade delas sobre o destino e sobre o mundo. Isso é falso, isso engana a pessoa, isso vai terminar em incremento de angústia, né? E isso vale, então, para o uso de substâncias, isso vale para as práticas, vamos dizer assim, de auto-engano, né? E isso vai tender a acontecer quando a gente não assumir, enquanto a gente não assumir que existe um ideal de sobrevivência, né? O ideal de manutenção da normalidade, que não deve ser seguido. Se a gente continuar com o mesmo parâmetro de velocidade, de produtividade, de desempenho, de horários, de conteúdo, não vai dar certo. Então, essa idealização, ela é uma idealização protetora, ela precisa ser enfrentada, né? Muito bem, que eu estou chamando assim. Muito bem, é isso aí. Chamando de... Eu tenho mais 30 segundos, eu quero 15 segundos para cada um, para dizer por que nós devemos ouvir a ciência e ficarmos em casa nesta pandemia. Irene. Porque é o mais seguro, porque é o óbvio, porque não é o achismo, porque é o que garante a tua sobrevivência. E basta, é isso. Dunker.
Eu vou responder como o tenente Christian Fletcher, o líder dos amotinados no Grande Motim. Ela disse, onde você prefere enfrentar a tempestade? Dentro da fragata ou num bote sozinho remando pelo mar? Pode ir, vai. Quem quiser, pode ir em frente. Mas a ciência está dizendo, fique no barco. Muito bem. Muito obrigado à educadora Irene Reis dos Santos e ao psicanalista Christian Dunker. O Brasil Cidadão fica por aqui. Nós voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.